pessoal, tudo bem? Como é que vão vocês? Nós estamos aqui hoje de novo para mais um episódio do nosso podcast. Hoje estamos com um convidado muito especial, Yuri, diretor do CREA-RN aqui de Pau dos Ferros. Prazer, Yuri. Prazer. Prazer, Yuri. Como minha co-host, eu tenho também a Adriana, aqui, aluna de Engenharia Ambiental e também engenheira civil formada aqui pela UFESA. Para esse primeiro momento do podcast, a gente chama ele de quebra-gelo. A gente vai mais para uma parte da sua história e o que a gente queria saber é como foi sua trajetória, tipo, desde da faculdade até chegar onde você está hoje. Primeiramente, agradecer pelo convite para participar. O CREA entende que esses momentos são muito importantes porque é para aproximar o CREA das instituições de ensino. A gente também tem outras formas de participar, como palestra para ensinar o profissional a elaborar RT. E sempre que convidado, o CREA se faz presente nas universidades. Eu estou como supervisor da inspetoria daqui, do CREA de Pau dos Ferros. Só corrigindo o cargo, né? Porque o CREA tem os diretores, que são conselheiros, e os conselheiros são convidados pelo presidente para assumir as diretorias. E aí eles são honoríficos. Eles não recebem nada, nenhum valor por essa dedicação. No meu caso, eu sou um funcionário mesmo. Sou supervisor, eu tenho que cumprir expediente todos os dias, rigorosamente, e recebo o devido salário. Com a dor de cabeça aqui. Mas é uma dor de cabeça boa, é muito gratificante trabalhar no CREA. Muito bom. E falando um pouco da minha trajetória, eu sou daqui de Pau dos Ferros, meus pais são daqui, e aí quando eu fui fazer o ensino médio, eu fui estudar em Natal. E fiz ensino médio lá em Natal e quando eu prestei o vestibular para engenharia civil, eu sou engenheiro civil, e passei no vestibular na UFRN e passei no vestibular na UFCG. E como minha família já tinha um ponto de apoio, né? A gente já tinha onde ficar lá em Natal, aí a gente não optou por Campina Grande. Ficamos em Natal mesmo. Por lá mesmo, né? Foi. Meus irmãos já moravam lá, eu sou o mais novo dos 4, meus irmãos já moravam lá e assim, eles já estavam lá bem mais tempo do que eu, a gente já estava tudo estruturado lá. Já tinha uma rede de apoio bem formada. Exatamente. Lá. Era mais fácil do que começar uma coisa nova em outra cidade. E também, meu pai também é engenheiro, meu pai é engenheiro eletricista, e na época ele fazia muito projeto de ampliação de rede, subestação, e ele sempre ia a Natal para dar entrada nos projetos na COSERN, quase que semanalmente. Ele ia numa semana, dava entrada no projeto, e na outra semana, com 10 dias, ele ia de novo para receber o projeto que ele tinha dado entrada. O mesmo não, às vezes tinha dado entrada antes, e às vezes já ia dar entrada em outro, e aproveitava para ver a gente, para levar alguma coisa. E aí eu fiquei fazendo engenharia civil na FRN. Na época estava uma época muito boa da engenharia civil em Natal, no Brasil todo estava uma época muito boa. E engenharia, o início do curso de engenharia é bem pesado, assim, as matérias de cálculo, as matérias de física. E aí eu sempre dizia, eu pensava assim na época, né? Eu vou deixar para começar a estagiar, quando eu passar tal ficou mais leve. Nunca chega mais leve. Se eu estivesse aliviando, mas nesse momento não existe. Eu pensava assim, eu vou deixar para estagiar quando eu passar, acho que para o curso de engenharia civil daqui, acho que é estruturas 1. Mecânica das estruturas 1. Isostática, que é que vê o dente Gerber. Sim, estruturas 1. Aí, não sei se vocês veem aqui as grelhas, lá a gente vê também. Pronto. Eu não lembro se é estruturas 1 ou 2, mas é tipo, se for no 1, é no finalzinho. No final de 1. No final da 1, que aí no 2 a gente já vê no 2 a gente vê grelha também, só que ela é hiperestática. Né? Porque o 2 a gente vê tudo hiperestático. Aí eu pensava, não, quando eu terminar análise 1, que era a disciplina lá, aí eu vou procurar um estágio. Mas aí quando eu estava justamente pagando análise 1, aí eu fui convidado, apareceu a oportunidade, assim, um colega meu de turma, ele fez, tem uma empresa ali que está precisando de estagiário,
estagiário, e se você quiser, eu posso indicar você. Assim, tava tão bom que a gente conseguia estágio mesmo sem a gente Sem procurar. procurar. Sem ir atrás, né? Batia sem- na Oh, porta, que assim. sonho. Aqui a gente tem que ficar, tipo... Aqui a gente tem que ficar Com mendigando. licença. E aí, assim, quando apareceu, aí eu mudei totalmente. Rapaz, essa oportunidade aí não vou desperdiçar, não. Aí eu disse, rapaz, eu quero. Aí eu fui, era uma obra pública, era a construção da escola de magistratura lá em Natal. E aí fiquei aproximadamente um ano e pouco nessa empresa. E aí a obra foi se acabando, né? Foi concluindo. E eu já comecei a procurar outra. Uhum. E nessa outra, teve uma seleção de estágio em outra empresa. E 2 grandes amigos já estagiavam nessa empresa, em obras. Aí já era edificação, já era obra vertical, de apartamentos. E aí teve uma seleção para estagiário, aí eu fui escolhido, aí fui estagiar nessa outra empresa. Aí passei mais ou menos também um ano e alguma coisa. E aí tava para começar em Natal a obra de um shopping. Um shopping bem muito conhecido lá, que é o Natal Shopping, né? Um local bem central. E era uma revitalização com ampliação. Revitalização, uma área que era estacionamento, ia se tornar loja, com mall. E teve uma seleção também para selecionar estagiário. E aí eu, na época, eu fui escolhido para ser um dos estagiários dessa obra. Então, realmente, como você disse, tinha vaga à torta e à direita, né? Assim, nessa do Natal Shopping foi meio que por acaso. Porque eu já estava em outra obra dessa empresa que eu estava estagiando e estava bem adaptado. Mas como abriu essa oportunidade, e aí eu fiquei bem na dúvida, assim, porque eu estava adaptado nessa empresa que eu vinha estagiando, e aí eu fiquei na dúvida se eu mudava ou não. Sair da zona de conforto. Exatamente. Né? E aí quando eu fui conversar com o pessoal lá da obra, o gerente de projetos lá era um arquiteto. Aí ele falou, aqui você vai ter a oportunidade de conhecer diversos tipos de fundação, porque como eu tinha uma área existente e tinha aumento de carga Já na pegou o área, bonde andando, né? não era nem que o bonde andando, era o shopping em funcionamento. O shopping estava em funcionamento e aí uma área que era estacionamento, que se torna loja, a previsão de carga é maior. E aí, como tem esse aumento de carga, tem que fazer reforço da fundação, os pilares e vigas e laje. E aí ele falou isso, vai ter vários tipos de estrutura de fundação, de reforço de fundação, reforço de estrutura e muita tecnologia nova, assim, material que é pouco utilizado aqui nessa região, a gente está trazendo. E aquilo foi me chamando a atenção. Pô, acho que eu vou ver coisa aqui que eu não veria em outra obra. E aí eu acabei, quando eles me conversaram, eu vou abraçar essa oportunidade. E assim, foi uma experiência de estágio, assim, foi muito boa mesmo, porque muita coisa que eu não conseguiria ver normalmente em Natal, eu consegui ver lá. Inclusive, na época da faculdade lá, eu estava pagando a disciplina de patologia. Manifestações patológicas. Aqui era a Adla que dava, Era. Aqui era... Ela saiu, aí teve outro professor que pegou. Mas era ela que dava antes. E aqui é optativa, não sei, não é FRN. Lá era optativa. Inclusive, Não é muito boa. Adla e Léo eram da mesma época de faculdade que eu. Que massa. Então tá enganado, ela tá na FRN, né? Tá na Tá. FRN. Tá. Ela também, não? Tá também. Ela também. Tá. Eu cheguei a pagar disciplinas com ele, e eles entraram antes de mim, mas eu não sei se com Adla eu paguei disciplina, mas com Léo eu lembro que eu paguei. E aí, quando a gente estava lá, durante a obra do Natal Shopping, e eu pagando a disciplina de patologia, a professora, coincidentemente, começou a falar sobre a reação álcool e agregado. Não sei se vocês veem isso em arquitetura. Não, Acho que essas não. coisas são muito difíceis É muita engenharia. contextualizar quem está assistindo. Eu sou estudante de arquitetura no meio de um engenheiro, de 2 engenheiros, na verdade. Então, às vezes eu fico meio perdido aqui. E aí, até então, acho que na época,
não era comum o surgimento dessa manifestação patológica em Natal. E nas escavações lá dos blocos da fundação, a gente identificou que o bloco estava com fissuras. Aí, na hora, assim, já veio a ideia. Será que é um RAA, que é a reação álcool agregado? Mas, ao mesmo tempo, veio a dúvida, não, é difícil que seja, porque Natal não tem esse histórico. Aquele negócio eu já conheço, então não tem. Parece que em Recife já tinha um histórico de RAA. E aí, recolheu umas amostras lá para fazer os testes e foi constatado que era RAA. Aí teve toda a recuperação do bloco, passar resina para vedar as trincas e com injeção de um eles usam um compressor com uma pressão muito forte e fica assim, vamos supor, tem uma fissura aqui. Aí veda a parte da fissura e deixa só uma mangueirinha para injetar o material, para esse material penetrar no bloco e recuperar o bloco por dentro também. E aí, muito massa. Patologia é muito massa. É muito legal. Patologia é muito massa. Eu fiz questão de pagar, porque eu me formei em engenharia no setembro do ano passado. E aí voltei para fazer ambiental, tipo, terminei engenharia civil, já entrei em engenharia ambiental. E aí foi mesmo período que tinha patologias. Eu bati lá na coordenação, tipo, eu quero pagar patologias. Você pagou como ambiental? E aí eu paguei como engenheira civil em ambiental. Aluna de ambiental. Aluna de ambiental. O professor olhava e fazia, oxe, do nada uma pessoa de ambiental pagando patologia. Conta e para pode mim fazer a mesma coisa na coordenação de arquitetura. E aí os blocos também, eles aumentavam também, né? Porque eles estavam sendo reforçados. E assim, esses são exemplos de recuperação de estrutura, e teve aumento de reforço de pilar com aumento de seção, aí teve reforço de viga com fibra de carbono, teve reforço de laje com fibra de carbono. E a gente começa a entender também como é que funciona toda a operação de um shopping, que outra coisa. Muita gente não É faz diferente. nem. Outra coisa, e até você disse que vocês estavam fazendo com ele em funcionamento, né? Também, então já era outro desafio. Vocês tinham que separar um local da obra, onde, provavelmente, tipo assim, só o pessoal mais controlado, e do outro lado estava tendo uma movimentação de gente, pessoa 24 horas, loja, tudo. Às vezes a máquina estava lá quebrando, trabalhando, e o pessoal do shopping ligava e pedindo para desligar porque estava incomodando o consumidor. E a gente tem que parar, né? Eu acho estágio uma coisa assim fantástica, tipo, não só a gente faz não por mim, né? Não faria só porque é obrigatório. Tem muita gente que ainda tem esse pensamento, tenho que fazer o estágio, senão eu não me formo. Por mim, eu fiz meu estágio acho que 2, 3 períodos antes de me formar. Se eu tivesse tido a cabeça, eu tivesse tido a oportunidade também, eu teria começado a estagiar muito antes. Porque a gente vê coisa totalmente diferente do que a gente vê em sala de aula. E fora que a gente já começa, tipo, ter uma vivência maior no que é a realidade. Porque é muito bonitinho você fazer ali uma conta, um negócio, calcular, e chegar na obra, tipo, tem que fazer uma viga, e cadê o projeto? Se vira pra fazer um as-build e aí um negócio. É bem isso. Tipo assim, eu não sei se chegaria a ser no mesmo naipe dos estágios de arquitetura, que às vezes, dependendo das disciplinas aqui, os professores, tipo assim, vamos fazer uma casa, mas como tipo, a gente não trabalha com orçamento e nem com um cliente bem definido. Aí tipo, a gente tem o desafio, chegar lá, o cliente assim, eu quero assim, eu tenho tanto e eu quero isso. Então, tipo assim, você começa a criar uma noção de como fazer, tipo como projetar. Justamente. E o estágio te proporciona a experiência que a faculdade não consegue proporcionar, que é a gestão de pessoas. Sim. É uma dor de cabeça que a gente não consegue aprender em sala de aula. É resolução de conflitos. Se você está na empresa, dentro da empresa, se você está com o cliente. Sim. E é inerente da profissão. Você não consegue exercer a profissão sem isso. Ele falou aí de relação de conflitos, até me lembrou que o pessoal disse que tem uma picuinha, né? Entre arquiteto e engenheiro. Eu não sei se você já teve alguma experiência assim, ter essa picuinha? Tenho não, tanto que eu sou casado com arquiteta, né? Olha, os dois lados da mesma moeda. Eu acho muito legal ter. Eu não acho certo a pessoa dizer, um engenheiro dizer, arquiteto não presta, não serve, ou o arquiteto é isso ou aquilo outro, ou o arquiteto presta, dizer o contrário. Porque um complementa o outro. Não adianta eu fazer.
Eu sei fazer um projeto de um jeito, Pedro, que faz arquitetura, ele vai ver de outro jeito totalmente diferente. Pedro, eu vejo os projetos dele, é um negócio bonito, um negócio cheio de coisa, assim. Eu nunca imaginaria colocar, sei lá, como era uma varanda toda É uma varanda ondulada. toda ondulada, orgânica, né? Que quando Aí chega, ele- às vezes tem gente que, vixe, isso aí vai dar um trabalho na estrutura. Ele chegou pra mim, mostrou e fez, Adriana, dá pra construir? Eu fiz, rapaz, dá. Agora, se você vai ser esculhambado ou não, aí já não posso dizer nada. É. Mas faz parte da profissão, né? Exatamente. E, assim, até relacionado com isso, os projetistas da obra do Natal Shop lá na época, eles eram de fora. E alguns que foram contratados de Natal mesmo. Na época, Léo estava trabalhando, ele não tinha passado no concurso aqui ainda, ele estava trabalhando no escritório de projeto de estrutura. Ele fala direto desse escritório. Ele adorava esse escritório. E aí eles foram contratados para elaborar o projeto de reforço de umas lajes lá, que era com fibra de carbono. E foi Léo que trabalhou no projeto desse reforço. É tão legal, né? Você tá trabalhando assim com o Uns pessoal e conhecidos, do né? nada você vê, meu amigo tá fazendo ali. Exato, quase isso. É muito legal. Mas eu só vim saber que ele que tinha participado da elaboração desse projeto bem depois, assim. Eu já não estava mais lá, né? Durante a obra a gente não teve contato, não. E teve uma vez que eu estava acompanhando um arquiteto que era do escritório do projeto de arquitetura. Ele veio da Bahia e aí ele estava olhando, né, a gente olhando a área onde estava sendo construído o cinema. E já tinha muita coisa da estrutura metálica adiantada. Aí ele olhou assim, eu me lembro, foi engraçado, assim, eu estava ao lado dele, aí ele foi, vai ter que remover aquela viga ali, porque ali tem um detalhe. O famoso aí, essa viga aí, tire. Aí, só que assim, né, quando você retira uma viga, você tem que Tem dar que aquela fazer. carga que ela ia ser Que ele absorvida. receber vai ter que ser transferida. Exato. Distribuindo o resto da estrutura. Só que a outra estrutura já estava toda lá e assim, a estrutura metálica ela já estava toda fabricada, né? Já estava toda na obra. Ela estava sendo montada na obra, mas ela vinha de fora. É um pré-moldado, né? É quase isso. É porque o projeto de estrutura metálica a gente faz tipo milimetricamente, Isso. manda pra fábrica, eles fazem aquilo ali do jeito que você quer. Se você Até- quiser fazer uma estrutura retorcida, você faz. Até a terceira casa decimal. Exatamente. E aí vem pra você. Não é tipo, tem ali 10 unidades disponíveis no estoque. Não. Tem a sua unidade que você projetou do jeito que você quis. E aí, mas assim, acabou que ele teve que ajustar o detalhe, né? Porque a altura do campeonato e tinha prazo também para entregar, porque cada dia que a obra atrasa é o dia que o empreendedor está sem faturar. Então, tanto que não é contratada apenas a construtora, é contratada também a empresa, que era a empresa que eu trabalhava, que é uma gerenciadora de projetos. Então, o gerenciamento de projetos é o olho do cliente na obra. E aí a gente acompanha a obra, faz relatórios, encaminha o relatório para a equipe do cliente. E aí o cliente Ver como é que tá. exatamente vê a obra pelos nossos olhos. E o cliente tem engenheiros também na equipe dele, só que são várias obras que eles acompanham, porque eles não tinham só esse shopping, né? Geralmente é grupo, né? Na época era um grupo de shopping, hoje está muito grande no Brasil. Recentemente eles até adquiriram outro shopping em Natal, segundo eu vi nas notícias, e era um fundo de pensão canadense que se juntou com um grupo do Rio de Janeiro, se eu não estou enganado. E aí eles passaram a investir no Brasil e inicialmente eles tinham comprado 50% do Natal Shop, depois, se eu não me engano, eles adquiriram o restante. E assim que a obra do Natal Shop ia terminar, a previsão era setembro, e eu já estava me formando em agosto. E eu fui convidado para ir para outra obra de shopping pela empresa, né? E aí já contratado como engenheiro. E essa obra era na Grande Fortaleza, porque esse mesmo grupo tinha comprado 4 shoppings na Grande Fortaleza. E aí eles estavam revitalizando esses shoppings. Primeiro eles estavam fazendo ações emergenciais
que era, por exemplo, a regularização no Corpo de Bombeiros. E aí eu fui, assim que eu me formei, eu já fui para Fortaleza e já de imediato eu era, não diretamente, porque tinha um gerente de projetos acima de mim, mas a obra como acontecia na madrugada, porque era outro shopping existente que funcionava durante o dia. E aí esse eu ficava durante a madrugada mesmo, acompanhando o serviço, que era a ampliação da rede de combate a incêndio do shopping e posteriormente para legalizar no Corpo de Bombeiros, porque o shopping funcionava na época sem a autorização do Corpo de Bombeiros. Eu acho muito interessante esses horários de funcionamento de obra, de qualquer coisa em um shopping ou alguma coisa assim. Tem que ser inverso. É porque é a questão do fluxo, você não pode. O dono do shopping vai exigir, Não né? para, Tipo assim, né? ó, não quero que o shopping pare. É igual supermercado, né? Isso. Supermercado também tem uns horários, tem tudo. E supermercado também, cada dia que atrasa, cada dia sem faturar. Uhum. E aí eu ia para a obra em torno de 9 horas da noite, aí o shopping fechava às 9h30, o cinema que ainda ficava por último, que às vezes tinha uma sessão de cinema, e quando fechava tudo, começava a obra. às vezes assim, o cinema era no andar de baixo, quando a obra era no andar de cima, às 10 horas a gente já começava lá em cima, porque não ia atrapalhar o cinema. Sim. E aí a gente ia fazendo, era cortando o forro de gesso, para encontrar a tubulação de hidrante, de sprinkler, ia fazendo toda a ampliação da rede de hidrante. E, em paralelo a isso, a gente também estava fazendo um estudo da estrutura do shopping, porque o shopping ele foi ampliando. E não teve atualização E não tinha. E eram vários tipos de estruturas assim, se encontrando, sabe? No canto aqui era uma laje nervurada com proteção. E aí no outro canto aqui já era uma laje nervurada com treliças mesmo. Aí no outro canto já era laje maciça. Aí no outro canto já era laje colmeia. Ixi, então aí É tipo assim, é a junção de coisa que pode dar muito certo ou pode dar muito errado. Exato. cada um fazendo de um jeito, para que não é igual aquele negócio Faz assim, um trabalho faz um junto. trabalho junto. E aí, em todo esse arranjado, ia ter que cortar uma laje, isso no futuro, né? Para colocar uma escada rolante nessa laje e diversas outras intervenções. E tudo isso a gente ia fazendo sem parar o shopping. E a gente ia fazendo essa investigação também lá da estrutura. Teve até um final de semana que eu fiquei acompanhando, o calculista pediu para colocar tipo uma piscina. A gente fez um quadrado de aproximadamente 4x4, 5x5, 5x5, e aí a gente disse de madeira e colocamos uma lona dentro, 2 camadas de lona e enchemos de água. E aí, com base na medida e a altura da água, dava para ter uma ideia do peso, né? E logo abaixo era uma loja, e aí a gente conversou com a gerente da loja, ela obviamente autorizou, e a gente cercou embaixo da loja, no espaço equivalente a onde estava a carga em cima, aí recortou o forro, a gente cercou com divisória, embaixo a gente cortou o forro e instalou, se eu não me engano, o nome do aparelho é deflectômetro. Eu acho que eu já vi esse É algo ensaio. desse tipo. Então era para ver qual era a deformação da laje. A flecha. Quanto a laje estava trabalhando, quanto a estrutura estava trabalhando com aquele acréscimo de carga. E a gente fez isso em 3 pontos, se eu não estou enganado. E aí o laboratório que estava fazendo o estudo, eu gerenciava para que aquilo pudesse acontecer. E aí o laboratório que estava fazendo o estudo anota os dados e elabora um relatório e encaminha para o calculista. E aí teve também tipo um ensaio de raio-x para ver, para ter uma ideia da armação que tinha dentro das estruturas. Teve extração de corpo de prova para rompimento, para análise do testemunho, né? Da resistência do concreto, de vários pontos. E aí o laboratório elabora um relatório grande, e aí com base em tudo aquilo, o calculista ele faz todo o projeto de reforço de estrutura que é preciso.
Eu acho interessante que na nossa região, principalmente, antes era tipo, tá aparecendo uma trinca, vai fazer o quê? Ou vai engenheiro e vai ver ali, mas o pensamento do povo era tipo, não é nada, ou não precisa muito Ou de então é muito comum chamar o mestre para fazer aquelas costuras. Botar um negocinho que Só volta que- a mesma coisa. Às Só vezes. que dependendo de qual o que está ocasionando a fissura, não vai resolver, né? Hoje eu já vejo muito que o pessoal já tá assim, tá tendo alguma manifestação, vou chamar um profissional, vou ver o que é que tá acontecendo. Antes o pessoal não tava nem aí. Hoje eu vejo que o mercado tá aumentando para essa questão de verificação de patologias na nossa região. E eu acho também que o pessoal tomou mais conhecimento, né? Porque às vezes você chegava para perguntar a uma pessoa quem era esse tipo de profissional, a pessoa não sabia nem responder, né? É Zezinho ali que faz tipo assim, indicava um pedreiro ali, seu Zé, 40 anos de pedreiro e sabe fazer. Tipo, hoje ainda tem muito. Tem. Eu passei mais um ano nessa obra, e aí eu saí da obra, a obra continuou, saí antes dela terminar, e aí eu fiquei, foi quando teve a baixa na engenharia. Foi no final de 2014, final de 2014, aí eu tirei umas férias, e aí quando eu voltei a procurar emprego, já era o finalzinho mesmo, assim, novembro, dezembro, e aí a crise já estava começando a bater, aquela crise que estourou mesmo em 2015. E aí eu falava com colegas, aí os colegas, deixa eu ver aqui se eu consigo ajudar aí. E não tem. Não era mais difícil. Já estava bem ruim, assim, e aí eu vou tentar ajudar para concurso. Aí fui estudando para concurso e fui aprovado no concurso da Prefeitura de Paulo Sérgio. Eu fiquei, na verdade, em segundo lugar, empatado com o primeiro, só que como ele era mais velho, ele era prioridade. E aí ele tinha passado no concurso, o primeiro colocado. Ele colou grau comigo, coincidentemente. E aí ele tinha passado no concurso da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, vizinha Recife. Que eu também fiz esse concurso e não passei. Aí ele foi convocado, ele não assumiu. E aí depois eu fui convocado, aí eu assumi. E aí fiquei na Prefeitura. E depois de um tempo, eu fiquei trabalhando na parte do licenciamento, na Secretaria de Meio Ambiente. E fui conhecendo bastante gente, né? O profissional dava entrada em desmembramento, alvará de construção, a pizza, fui conhecendo o pessoal, até que em uma oportunidade eu conheci Almi, que era professor da UFES aqui. Aí, e Almi foi funcionário do CREA também, foi servidor do CREA. Antes ele vinha da UFES. Do CREA. Ele era gerente do CREA, lá da inspetoria de Mossoró. Eu acho que ele está em Mossoró, né? Mas na UFES de lá. Na verdade ele está afastado porque está com licença, porque ele está como secretário. Sim. Ele está como secretário na prefeitura de Mossoró. Eu pensei que ele estava dando aula. Ele dá aula para pós, se eu não estou enganado, para o mestrado. Ele dá para o mestrado. Ele dá aqui no Planeta também, inclusive. Isso. E aí eu conheci a Almi e teve uma eleição no CREA em 2016, se eu não estou enganado. Aí foram convidadas novas pessoas para fazer parte para ser com inspetor. Que inspetor é o cargo honorífico, que é quem representa o presidente ou a presidente na região. E na época, o Almi, que tinha sido eleito diretor administrativo da Mútua, me indicou para eu ser um dos inspetores. Foi convidado na época eu e Augusto, que era egresso aqui da UFESA também. Augusto César. Augusto foi um dos que iniciaram a Pirâmides. Sim. Na época que a Pirâmides começou. Não sabia. Ele era do projeto também, acesso à terra urbanizada. É porque antes a Pirâmides era mais pessoal de engenharia. Isso, era mais topografia. Que fazia os levantamentos de todo canto aqui e topografia. Aí depois começou a entrar o pessoal de arquitetura. Hoje a Pirâmides é mais arquitetura, só arquitetura. Isso. E aí aqui a gente tem a Pirâmides e tem a Momentos, que é mais para engenharia. Isso. E depois de um certo tempo, eu atuando como inspetor,
eu me identifiquei muito, gostei muito do sistema, me identifiquei com a gestão também. Era uma gestão que dava muita liberdade para a gente como inspetor, entendeu? E depois de um certo tempo, eu estava ainda na prefeitura e como inspetor, o inspetor não precisa cumprir expediente, né? Quando tem um evento, uma colação de grau, vai participar de uma discussão de um código tributário, código de obras, algo que impacta a nossa área de atuação, aí a gente participa dessas discussões. Aí a ex-presidente Ana, do CREA, que ela hoje é presidente, Ana Dalgisa, né? ela hoje está como a presidente do CONFER. É a primeira potiguar a assumir esse cargo. E ela foi eleita conselheira federal ano passado, ou foi esse ano? Acho que foi esse ano. Ela tomou posse como vice-presidente do CONFER. Eu acho que foi nesse. Nesse ano, o presidente atual Vinícius Marques, né, que está licenciado, convidou para ela ser a vice-presidente. Aí ela assumiu como vice-presidente e aí ele se afastou para ser candidato à reeleição à presidência do CONFER. E aí Ana assumiu a presidência, a primeira potiguar na história de todo o sistema. Que coisa boa. E um cargo alto, assim, na questão. Sim. Dos cargos de maiores relevâncias da engenharia de todo o país. E é muito interessante que é uma mulher potiguar. Potiguar. Muito bom. Eu vi essa notícia, eu fiquei bem feliz por causa disso. Ela é moçoroense. Olha aí, é do Alto Oeste. É do Oeste. É mais representatividade do que isso. Ela é uma pessoa assim diferenciada. Quem tem a oportunidade de conhecer a Ana se impressiona assim, se admira com ela. Não tem como. Eu nunca cheguei a conhecer ela pessoalmente. Eu já ouvi muito sobre ela, mas pessoalmente eu nunca... Você chegou a falar. Nunca cheguei. E aí ela me convidou para assumir a supervisão da inspetoria. A fiscal da região ia para Mossoró, porque ela já era de lá e já vinha tentando há muito tempo essa remoção, e aí ela foi para Mossoró, e aí a pessoa que era supervisora da inspetoria voltou para fiscalização, e aí precisando de alguém para assumir a supervisão, ela me convidou para assumir a supervisão, e estou lá até hoje. Assim, não é um trabalho de engenharia mesmo, é um trabalho mais administrativo, que é para coordenar lá a análise de processos e da supervisão, que foi o que eu fui convidado mesmo, né? A minha função mesmo essa. Eu já assumi também temporariamente, quando algum assessor técnico ele entra de férias, aí eu assumo meio que como ferista para ajudar na análise de alguns processos que são específicos do assessor técnico, que é uma função de extrema responsabilidade, né? Que é quem assina pareceres, é quem encaminha os pareceres para emissão. No meu caso, eu fazia análise de certidão de acervo técnico, que é um documento que é exigido nas licitações. E aí eu analiso aquele pedido e, se de acordo, eu emito um parecer para a emissão da carta. Aí eu tava até com uma dúvida aqui, que eu acho que é de um pessoal, assim, o pessoal vê o CREA e vê só como um órgão de fiscalização. Assim, tá lá, vou lá fiscalizar uma obra. O CREA bateu, a obra embargou, né? O pessoal aí. Só que eu acho que vai muito além de ser só essa questão de fiscalização, né? Deve ter muitas outras áreas. O CREA, na verdade, ele nem pode embargar, né? Quem embarga a obra é a prefeitura. O CREA, ele cobra que aquela obra, aquele serviço, ele tem um responsável técnico acompanhando. E aí, muita gente faz a ligação com obra, mas o CREA também vai nas fazendas e vai verificar se aquela fazenda, aquele cultivo da fruticultura, tem o acompanhamento de um agrônomo. O CREA vai nas salinas, o CREA vai nas clínicas de procedimentos médicos, de exames,
e verificar se os equipamentos estão com manutenção, se tem RT de manutenção daqueles equipamentos. O CREA vai nos postos de combustíveis para verificar se tem RT de manutenção daquele para-raio. Então o CREA atua cobrando que tenha o responsável técnico, mas principalmente em defesa da sociedade. Essa é a função principal do CREA. Muita gente também acha que o CREA é só engenharia civil. Isso. Tipo, o CREA, vou achar o engenheiro civil é CREA. Mas não é só engenheiro civil, Não. tem engenheiro ambiental, engenheiro agrônomo. Meteorologia, geografia, Tem um bocado de coisa. geologia. Eu nem sabia que essa galera tava toda metida aí no meio, Pois né? não é só engenharia civil, tem um... Tecnólogo em design de ambientes. Essa eu não sabia não. Tecnólogo em design de ambientes. Também pertence ao CREA. Muita coisa. Acho que é design de Muitas áreas, ambientes. viu? Acho que é design de ambientes. Que é um curso tecnólogo que pertence, de jurisdição do CREA. O CREA antes era, além desses cursos, desses títulos, também tinha arquitetura E e os técnicos. E aí em 2012, se eu não estou enganado, a arquitetura saiu e criou o próprio conselho, o CAL. E mais recentemente, se eu não estou enganado, 2018. Eu sei que foi depois de 2015, porque eu me formei em técnica de edificações em 2015. Lá em E aí, não, em Cajazeiras, em FPB. E aí, na época ainda era CREA. Aí, uns anos depois, aí virou... Isso. Mudou pra cá. Não é CAL. Não é CAL? Não, É outro conselho. CFT, É. Conselho Federal dos Técnicos. E também tem o CFTA, que é o Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas. Os técnicos industriais ficaram no CFT e o CFTA o dos técnicos agrícolas. Mas o CREA ainda atende diversas outras modalidades, né, de titulação. É legal o povo saber disso, porque às vezes eles realmente, tipo, CREA é só engenharia civil. Não é. E aí eu A gente vê que tem muito mais coisa. falar aqui, por exemplo, o CREA tem hoje o Hub CREA. Próxima semana, dia, se eu não estou enganado, dia 13 e 14. Você já se inscreveu, não já? Já. Vai ter um curso de inteligência artificial. É um curso muito bom, é em parceria com o Sebrae, e é gratuito para o profissional para participar. Só que um curso desse, se o profissional fosse procurar, até na internet mesmo, que normalmente os cursos da internet são mais em conta, é um curso caríssimo. Mas aí o CREA traz esse curso, traz para cá, para Pau dos Ferros, leva para Caicó, leva para Currais Novos, leva para Sul, para Mossoró. Porque se você levar em consideração, não sei, Adriana, para a questão de civil, mas a gente, para a questão de arquitetura, é doido por esses cursos de IA, principalmente para a questão de fazer imagem, né? Sim. Os renderzinhos. Normalmente tem pessoal que cobra R$1.000 no curso desse, curso online mesmo, para disponibilizar um material e algumas aulas só. E aí, exatamente. E não só de IA, vai ter esse de IA, mas já teve um de modelagem de negócios, porque é o que a gente começou conversando aqui, né? Que a faculdade prepara de uma forma, eu até vejo assim, que a academia está preparando para a academia, né? Sim. E quando o profissional recém-formado, ele entra no mercado de trabalho, Sai cego. tem toda aquela questão de não sabe como vai contribuir com a própria aposentadoria, não sabe nem que tem que fazer isso, não sabe qual é o tipo de KNAI que tem que colocar no CNPJ. Não sei não ainda não. Pois é comum, é muito comum, porque a universidade não apresenta nada disso. Sim. E aí eu vou citar aqui um exemplo, por exemplo, de pessoa, uma profissional de arquitetura. Ele tem diversos clientes e aí cada cliente ele tem diversas entregas. Ele tem, entre aspas, uma entrega que é o levantamento. Aí a próxima entrega, se for um projeto de ambientação, aí tem os cômodos de ambientação. Paralelo a isso, porque não vai aparecer um cliente, quando acabar esse projeto vai aparecer outro, não.
É, Aparece, uma vez só. aparece Uma vez. 3 ao mesmo tempo. Querem cada uma cor diferente. Exatamente, 3 ao mesmo tempo, e depois que acaba esses 3, aí você passa um tempo sem aparecer, depois aparece mais 2 ao mesmo tempo, entendeu? E aí, como é que o profissional ele vai fazer a gestão de tarefas? Como é que ele vai ordenar quais foram entregas cumpridas daquele cliente, quais as entregas que estão pendentes daquele cliente e dos outros clientes, para ele fazer a programação. Conseguir se organizar, né? E é muito comum se perder em todo esse processo. E aí, às vezes, não contabiliza direito as horas de um certo projeto, ou um projeto estimou tantas horas e pegou menos horas, e um projeto que estimou uma quantidade de horas e o necessário foi exatamente. E aí o profissional ele fica meio que com essa dificuldade. Sim, eu acho que é uma grande dificuldade quando a gente sai de tipo também precificar, porque a gente vai precificar Isso. pelo que a gente vai fazer. Que aí a gente sai tipo, eu sei que tem que fazer isso, isso e isso. Às vezes Mas como é que eu vou cobrar? Às vezes o máximo que os professores daqui dizem é tipo, não, esse ano o preço por metro quadrado construído tá tanto. Aí a pessoa vai lá, sai. Mas Que isso muitas aí vezes... é só você colocar cube que tá... que muitas vezes a gente nem usa, dependendo do que a gente for fazer, não vale a pena cobrar por metro quadrado, porque, sei lá, se eu for fazer um galpão, se eu for cobrar por metro quadrado para fazer 4 paredinhas, vamos dizer assim, é diferente de eu pegar 100 metros quadrados de um galpão. 100 metros quadrados de um galpão é diferente de 100 metros quadrados de uma casa. Totalmente. Dá um trabalho totalmente diferente. Valorização de ambiente, essas coisas, que você saia perdendo. Exatamente. Então, o CREA está vindo com esses cursos, através desse programa, que é o Hub, desse projeto, né? E são cursos mais voltados para negócios. Para a área para o profissional, ele conseguir estruturar o próprio negócio dele. Aí veio de modelagem de negócio, veio de IA, que IA é aplicável na estruturação de um negócio. E tem outros cursos para virem também. E está tendo em Pau dos Ferros de um tipo de curso. Na mesma semana já tem em Caicó de outro curso. E na outra semana já vai ter em Natal. E é meio que assim, quase toda semana tem um evento do Hub, tem um curso do Hub. E está tendo uma participação boa, os profissionais estão indo e o feedback tem sido bem positivo. Teve curso em Natal que teve que interromper as inscrições porque tinha estado muito além das expectativas. Eu acho uma coisa muito interessante trazer para cá também, pelo fato da interiorização. Porque temos profissionais aqui, profissionais capacitados e que querem ser mais capacitados. E geralmente a gente vê eventos em geral acontecer mais tipo Natal, Recife. Nas capitais eles Exatamente. concentram. Aí e trazer para cá, para o centro eu vou falar do Rio Grande do Norte, né? O centro do Rio Grande do Norte, ou aqui a gente no Alto Oeste, que dá até mais um gás de tipo, tanto os profissionais de quererem evoluir, quem vai entrar na universidade de querer entrar no curso, porque vê que tem trabalho, e do pessoal, tipo, ver que, tipo, tem engenheiro que eles estão fazendo isso, isso e isso. Que eu acho que vira realmente um ciclo de melhoria na economia do setor e também aumenta a visibilidade e a adesão em cursos e em profissionais. Porque eu sei que tem muito tanto a questão de evasão na universidade, quanto a pessoa se forma e ou não trabalha, não arranja um emprego, ou desiste, ou não sabe como gerir seu tempo, ou então gerir as coisas que vai fazer, e aí acaba a engenharia ficando mais, tipo, até mais um escanteio. Eu acho que também tem um fator da gente estar com a diminuída, assim, no nosso setor, justamente por causa disso. Tem muita gente que não se sente, qual é a palavra? Motivado
E eu acho que trazer isso pra cá, pra nossa região, motiva muito quem tá ali, não sei o que fazer. Pelo menos tem um curso do CREA que vai saber alguma coisa. De repente, no curso de IA, ele Tem uma ideia, abre os olhos e... Às vezes a pessoa E tá assim, consegue- vou ali só fazer. Aí depois de fazer, eu digo, agora peraí, que deu um gás agora, eu vou começar É. a botar pra frente. E a gente já teve curso de BIM, a gente já teve curso de drone, a gente já teve curso de... deixa eu ver se eu me lembro. De elaboração de projeto para eventos, que são projetos de combate a incêndio. A pessoa que veio dar o curso, o nome dela é Milena. E aí nas redes sociais ela é muito conhecida. Ela organiza, assim, licencia vários eventos lá em Natal. Ela mora em Natal. Licencia vários eventos. Mas ela já foi para dar palestra em outros estados, a convite do Confea. E a gente, na época, a gente conseguiu trazer ela para esse curso aqui em Pau dos Ferros. E o CREA tem inspetoria, da mesma forma que tem aqui em Pau dos Ferros, tem em Mossoró, tem em Açu, tem em Caicó e tem em Currais Novos. Só que aí agora o CREA está querendo levar cursos para além desses locais. Está querendo levar cursos onde tenha concentração de profissionais, onde justifique a ida do curso, né? Tenha profissionais com interesse naquele curso e, independente de ter uma inspetoria ou não, o CREA vai levar o curso até essa cidade. É interessante. O CREA cada vez mais próximo do profissional. É interessante. Inclusive teve um curso, eu não lembro se foi o de drone ou se foi outro, que eu vi no site, no Instagram do CREA. Aí eu fiz, vou ver se eu consigo fazer, se dá pra estudante fazer ainda. Eu tava fazendo engenharia civil. Só que aí, a data eu acho que caiu, eu tava de férias ou alguma coisa assim. Sei que eu não tava em Pau dos Ferros. E aí eu não fiz o curso porque eu não tava em Pau dos Ferros. E não tinha na época... Era de quê mesmo? Eu acho que era o de drone, mas não sei se era. Na época não teve, tipo, eu acho que até me inscrevi. E na data não teve como eu vir por X motivos. E aí eu fiquei... E realmente essa ideia de trazer para outras cidades que tenha profissionais é muito interessante. Porque eu não vim nesse dia X. Pode ser que tenha alguém que tipo, não vou para Pau dos Ferros, não vou para Mossoró porque ou eu trabalho aqui, não tenho como sair daqui o dia todo, não tenho como ir, ou então, tipo, é mais cômodo também. Porque é muito mais fácil, se eu tiver um curso mais perto de mim, eu ir pro canto que tá mais perto. Isso. Então, é bem interessante. E a gente já levou o curso para São Miguel. Então, teve também curso da nova lei de licitações. Teve um curso da nova lei de licitações lá em São Miguel. Teve o curso de nova lei de licitação também que a Mútua levou para Porto Alegre. Então, tentando cada vez mais se aproximar dos profissionais. E eu ainda digo mais, não só dos profissionais, dos estudantes, dos futuros profissionais. Eu mesmo já vim diversas vezes aqui, a Adra me convidava na época para dar palestra de como elaborar RT. Eu vi uma, Você fiz uma participou vez. de uma? Eu acho que foi da última que você veio. E na época, né, e eu já fui para Caraúbas também, já fui acho que umas 3 vezes. Também dar esse mesmo treinamento lá de como elaborar RT. E é uma palestra que é para ser em torno de 1 hora, sabe? Que é para mostrar como se faz um RT e tudo. Mas a interação é tão boa, assim. É porque é muito massa. Você pega ali a primeira vez, vamos aprender a fazer RT. Ninguém sabe fazer nada. Aí chega, eu consigo entrar no perfil profissional do CREA. Aí você entra e tem lá, você clica, você fica mexendo. É muito bom. E aí a gente tem o usuário teste, né, do sistema. E aí eu disponibilizo para o pessoal, para cada um, né, entrar no sistema lá com o usuário teste. E aí, à medida que eu vou fazendo o preenchimento de um RT, todos os alunos vão me acompanhando e vão preenchendo também. E aí eu explico a diferença da RT de substituição, da RT complementar,
da RT de coparticipação, da RT de corresponsabilidade. E aí eu vou mostrando tudo isso e... No final você fica com sua RT. E na época ainda fiz assim, Adla, eles estão fazendo algum trabalho? Aí a Adla disse, eles estão fazendo trabalho de orçamento. Era. Aí a primeira RT eu mostrei como era que fazia um RT de um projeto de execução de uma residência. Aí quando eu terminei, eu fiz, agora vocês vão fazer um RT de elaboração de orçamento para apresentar no trabalho da professora Adla. Foi. Eu lembro que ficaram rindo da minha cara porque eu tinha botado um valor muito baixo. Aí eu fiz, gente, não é de verdade, não importa, bota o valor lá em cima. Vai RT 2 milhões aí por uma casa. E aí, assim, o retorno tem sido tão bom que os alunos ainda pediam, assim, falavam para os professores, o pessoal do CREA vem dar uma palestra, e é muito legal, os alunos iam, os novos alunos, né? O pessoal que tinha acabado de entrar no 8º, no 9º, aí pedia o professor chamava. E assim lá em Caraúbas já estou indo já 3 ou 4 vezes, não tenho certeza. Eu acho que já tá precisando de outro já faz algum tempo. Aqui? Sim. Eu estou à disposição. Porque eu acho que todo mundo que assistiu a última já foi embora, só ficou eu. Foi, da última vez que eu me encontrei... A remanescente. Da última vez não, porque eu já me encontrei com a professora Bárbara depois disso. Mas na competição de pontes, eu me encontrei com ela, aí eu falei pra gente retomar, pra gente voltar a fazer, porque eu acho que é a disciplina dela hoje, né? A de orçamento. Não, orçamento. Eu acho que ela podia estar. É porque a gente teve muita troca de professor. A gente teve alguns professores que entraram já no começo do período. Eu acho que hoje quem dá, se eu não me engano, é a professora Aretusa. Mas é muito bom fazer isso novo. E aí eu falei pra ela que ela tá como coordenadora. Tá, né? Bárbara é coordenadora da... Que é, assim, que ela tá à disposição, se precisar, é só combinar, e aí eu venho, a gente faz o mesmo treinamento, do mesmo jeito, e evita até que o aluno saia com esse medo de saber preencher uma RT. Isso, recentemente... Eu vou lá na sala de Bárbara. Bárbara. Ei, peraí, vamos conversar aqui 2 minutos. Recentemente, a gente tem uma associação também aqui, que é a Associação dos Engenheiros do Alto Oeste de Potiguar. Eu estou como presidente dessa associação e junto com mais outros colegas que compõem a diretoria. E aí a gente já conseguiu levar um curso de drone para São Miguel, está com mais ou menos uns 2 meses. E agora, mês passado, a gente levou um curso de drone para Patu. Eu vi no Instagram. Pra Patu. Acho que foi o primeiro curso desse tipo lá em Patu. E a gente busca democratizar. A nossa associação ela é composta de... Tem gente na diretoria que é engenheiro ambiental, tem gente na diretoria que é engenheiro químico, engenheiro civil, mas também tem engenharia química. As outras engenharias aí todas, né? Multidisciplinaridade. Tem gente na diretoria que é engenheiro eletricista, e tem gente na diretoria que é lá de São Miguel, tem gente na diretoria que é lá de Patu. Então a gente busca democratizar, porque o nosso interesse lá da associação é atender a região, né? E a gente levou esse curso lá para Patu, e aí durante o curso teve um profissional já atuando no mercado, já teve algumas dúvidas dele. Aí ele disse assim, cara, era bom se tivesse um curso de RT, porque tem hora que a gente vai fazer RT, a gente fica com as dúvidas, a gente fica com as dúvidas. Aí eu disse, a gente está à disposição, se precisar, até online mesmo, assim. Quer fazer um dia à noite, a gente reúne numa plataforma online e eu mostro todo o passo a passo, sem nenhum problema ali. Em 40 minutos dá para mostrar, o restante é discussão, é conversar, é tirar dúvida. Mas é interessante que é um profissional que já está no mercado atuando e ainda hoje ele Tem se essa depara... dúvida. Exatamente, ele se depara com dúvidas de como fazer o preenchimento correto de um RT. É porque eu que já tenho acesso ao CREA, a gente vê que quando vai lá pra cadastrar, tem muita coisinha que se você clicar aqui é uma coisa, se você clicar aqui já é outra totalmente diferente. Mas lá no YouTube do CREA tem bem descritozinho. Não, acho que foi 2022. Tem uns vídeos de... acho que tem um que é de Luiz Madruga, ele mostrando todo o passo a passo de como elaborar um RT. Que
o CREA fazia os capacitas online e aí ia mostrando todo o passo a passo de como fazer a RT. Tem outro que é como fazer o pedido de uma CAT, que é a certidão de acervo técnico, está lá disponível no YouTube. E eu mesmo quando que eu já era profissional, né, eu já tinha elaborado várias RTs minhas enquanto profissional. E quando eu fui chamado a primeira vez para dar um treinamento desse de como elaborar uma RT, e eu analisando a RT já no CREA, já havia um bom tempo analisando a RT, e eu pensei, e agora, como é que eu vou fazer esse treinamento? Você sabe fazer. Mas não sabe ensinar, né? É outros 500. Como é que eu vou fazer esse treinamento? E aí eu fui assistir esses vídeos. E acho que, se não me engano, tem 2 vídeos lá, todos os 2 são muito bons, muito explicativos, o passo a passo mesmo. Pronto, eu acho até interessante se o pessoal com certeza que a gente pode disponibilizar na descrição aqui do vídeo o link do YouTube do CREA ou até mesmo o link dos vídeos relacionados. E aí, depois de, eu acho que o primeiro treinamento que a gente deu não foi nesse estilo de oferecer o estudante para ir preenchendo simultaneamente, né? Foi lá fazendo, você fui mostrando. fazendo. E aí, assim, a Adla, ela estudou disciplinas de educação, né? Então eu acho que ela sabe técnicas Adla tem umas ideias muito massas, de muito educação, de aprendizado. Eu lembro, eu cheguei a pagar uma disciplina com ela que foi Materiais de Construção 2. Eu lembro que no final do semestre ela fez uma atividade do chapéu maluco. Eu fiz esse chapéu maluco, foi bom até demais. hoje. Ela tem umas ideias assim muito boas. É muito legal, chegava uns capacetes de obra com árvore de Natal, ficou muito legal, velho. E aí ela disse, Yuri, eu acho que seria muito legal se você conseguisse disponibilizar para os estudantes irem, terem acesso ao sistema e ir preenchendo. Eu também acho. Só que eu nunca tinha tido essa ideia. E assim, foi uma troca de ideias muito bacana que eu tive com a Adla, cheguei a ter uma vez com o Matheus também. E uma vez eu conversando com a Adla, eu disse assim, Adla, o profissional, o estudante de engenharia, ele escuta muito para ter cuidado, para não deixar cair o prédio na cabeça. Sim. Ele passa o curso todo com esse receio. Tem que ter cuidado para não deixar cair o prédio na cabeça. Só que aí, quando chega na disciplina de orçamento, ele não aprende algumas legislações de orçamento, principalmente para quem trabalha com orçamento público, que se ele cometer alguma falha naquele orçamento, ele pode responder judicialmente e aí vai comprometer o CPF dele pro resto da vida dele. Aí ela disse, mas o que seria? E aí a gente foi conversando, foi amadurecendo, e ela comprou o livro, foi estudar o livro, comprou o curso de orçamento, foi estudando, e quando eu já lá na prefeitura, eu já tinha mais experiência nessa área de orçamento, e eu me dediquei muito a estudar os normativos, né? Tem decreto federal que rege orçamento, de onde é que a gente tem que pegar o preço. Por exemplo, lá no Ceará é muito comum o pessoal usar a tabela da CEINFRA, que é da Secretaria de Infraestrutura do Ceará. E aí, por que no Rio Grande do Norte não usa lá? Porque no Rio Grande do Norte, o que é que a gente não usa aqui no Rio Grande do Norte? Porque aqui no Rio Grande do Norte, primeiro que a Secretaria de Infraestrutura daqui não tem a tabela oficial. E para utilizar a tabela de lá, eu não sei se há justificativa, porque os encargos sociais lá são diferentes, porque a convenção coletiva é diferente, né? O ICMS lá também pode ser que seja diferente. Então, o que é que justifica? E aí no Rio Grande do Norte, tem que usar, quando é para orçamento público, usa os preços da tabela SINAP, que são pesquisados pelo IBGE e divulgados pela Caixa Econômica. Daqui a 2 períodos. Isso. E para alguns tipos de serviço, principalmente de rodovias, tem a CICO, né, que é do DENIT. E aí, normalmente, o pessoal se forma e sem esse conhecimento de orçamento. E aí, um profissional que tinha se formado há pouco tempo, não era tão pouco tempo, mas nunca tinha tido experiência de orçamento público. E ele estava trabalhando com um orçamento
de um ano anterior ao período que estava acontecendo a obra. Ixi. Aproximadamente um ano. É normal isso até. Até comum, não é normal não, é comum. E aí aquele contrato precisou de um aditivo. E quando ele começou a fazer a planilha do aditivo, ele estava usando os preços atuais. Só que ele tem que usar os preços da época. Quando ele fez. Da época, Quando ele começou a fazer. Na época da planilha do contrato, porque todo mês sai uma referência nova do SINAP. E aí quando vai elaborar a planilha orçamentária tem que colocar lá qual é a referência, né? SINAP tal mês, de tal ano. E aí o orçamento, o aditivo tem que obedecer aquela Aquela tabela. aquela tabela, entendeu? E aí, se o profissional tivesse cometido aquele erro, né, eu alertei, consegui corrigir a tempo, mas e se futuramente fosse uma auditoria ali. uma auditoria de um órgão de fiscalização, um tribunal de contas, algo do tipo, aquele profissional ele ia responder com o CPF dele. E é uma coisa assim que, tipo, dá pra gente ver em sala e tirar dúvidas, mas é uma coisa que realmente é bem fácil de acontecer. Mas é porque o orçamento público é específico de quem já trabalhou com orçamento Sim, público. Né? orçamento e é público muito comum, normalmente, quem dá a disciplina não ter tido essa experiência. Sim. Entendeu? Principalmente, uma coisa que a gente comenta de vez em quando é tipo, a universidade ela tá mais preparando o pessoal para dar aula, para voltar para a universidade. Tornar professor. Eu acho que diminui, voltando àquela conversa do estágio, diminui bastante se os alunos fizessem no começo do período já tentar um estágio, um negócio, que já vê meio que os dois lados. Porque quando eu tava estagiando, eu queria fazer obra, eu queria não sei o quê. Hoje, antes disso, eu já eu não sei se eu quero obra, se eu quero dar aula. Hoje eu já estou um pouquinho mais inclinada à docência, mas também eu gosto muito de obra. Então, é um negócio que você vê os dois lados. Porque a universidade não tem como o professor fazer uma obra todo período completa para você conseguir acompanhar tudo. Isso. E você também não tem como você viver dentro de uma obra. Mas dá pra você ver os dois lados se você conseguir ali balancear. Eu acho que aqui a gente teve reuniões no curso de civil que tá para mudar o PPC justamente para tentar diminuir um pouquinho dessa carga de mais teoria e aplicar mais prática, que eu acho que também já aproxima um bocado da realidade ali, porque uma coisa é você fazer um projeto bonitinho, mundo perfeito, outra coisa é fazer o projeto. Você não vê os conflitantes da obra, né? Que tu, por exemplo, você tá fazendo lá a obra, chega lá, por que não rebocou isso aqui ainda? Por que tá faltando isso aqui? Por que isso aqui não chegou ainda? Nós estamos atrasados, aí fica aquela correria. Aqui você trabalha num mundo onde tudo acontece milagrosamente. Apareceu. Você coloca no Revit a cozinha da parede e ela vai automática. Como diz, papel aguenta tudo tipo de desaforo, né? O papel aguenta tudo lá. Mas é assim, aí eu falo pessoalmente, eu também tenho esse mesmo ponto de vista. Eu vejo que a academia prepara para a academia. É um ponto de vista meu, pessoal. E muitos se formam pensando em procurar ou um mestrado, algo relacionado para ir para a docência. Outros querem atuar na prática, mas ele não foi preparado para a atuação do mercado, né? Ele foi preparado para a academia. E aqui a gente vê também a diferença de professores que passaram primeiro pela prática e depois foram para a docência e os que passaram direto. Não é que sejam bom ou ruim, mas a gente vê a diferença, tipo, eu sei como é que vai fazer aqui essa pavimentação, faz assim, 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 e a pessoa vê que ele sabe porque ele fez. É diferente de tipo, a gente vai calcular aqui e tal, porque ele aprendeu ali, ele não botou a mão na massa. Não tô dizendo que um é melhor que o outro, mas a gente vê essa diferença e é a mesma coisa de profissionais. Você vê quem faz um estágio de projeto tem uma visão diferente de quem fez um estágio dentro de uma obra. Isso. Você vê as dor de cabeça são totalmente diferentes. Isso. A minha foi em uma obra. Minha dor de cabeça era todo santo dia, 24 horas por dia, toda hora. Até hoje eu me lembro dessas coisas. Mas faz parte. Faz.
É normal, tipo, de ambos os lados, de ambos os cursos. Se você fizer um projeto também, é uma dor de cabeça do tamanho do mundo. Porque aí você pega, faz um projeto, ao cliente, não, eu quero isso aqui diferente, aí vai e volta. Aí quando você chega, não, mas eu queria isso de outro jeito, aí vai o projeto, volta de novo. Aí ele aprova e depois volta, ele diz, não, quero mudar tudo. Mas você sabe que tem técnicas para evitar tem o já briefing, né? o briefing. Eu não sei se o briefing é passado para vocês, se passa algum modelo. Normalmente alguns professores eles passam um modelo de briefing pra gente, como trabalhar com esse tipo de cliente. Isso. Porque a gente tem alguns professores no curso de arquitetura que tem uma bagagem de mercado muito grande. Já sabe da dor de cabeça, né? Já sabe como funciona. Tem uma professora de arquitetura daqui que ela foi estagiária na obra do Natoshop também. Era Bárbara. Acho que ela conseguiu remoção para... Ou ela passou no concurso da UFRN ou conseguiu... Se eu não tenho nada, ela passou no concurso da UFRN. Foi, né? Acho que ela conseguiu. Ela passou, acho que... Não sei nem se ela foi estágio, não. Acho que ela foi profissional mesmo. Ela foi contratada como arquiteta mesmo. Mas passou pouco tempo. Ela não lembrava de mim lá na obra, mas... um dia a gente estava indo para Natal de carona, no mesmo carro. E aí eu disse a ela que lembrava dela, que na época da obra lá do Natal Shop, mas ela não lembrava de mim, não. É porque era muita gente, assim. A obra grande emprega muitas pessoas. Era muito grande. Só na empresa que eu trabalhava lá, que era de gerenciamento de projetos, eu acho que eram umas 10, 12 pessoas. E aí ela era da construtora. Aí a construtora, acho que só de engenheiro tinha 5 engenheiros. E como era muita frente de serviço, cada engenheiro cuidava de uma frente. Aí também tinha um setor de projeto, tinha um gerente de contrato, tinha um para controle de custo. Era assim, era muita gente. Era bem complexo e... Imagine pra gerir esse tanto de coisa. Controlar essa galera, né? Porque são vários, quanto mais gente, mais processo é. Então, mais difícil é você controlar o que está acontecendo, não é? Por isso que é importante assim, o gerenciamento de projetos, né? Que estuda as 10 áreas do conhecimento. Deixar até a dica aqui para vocês depois lerem a respeito. Eu fiz uma especialização, um MBA nessa área de gerenciamento de projetos. E aí, o gerenciamento de projetos que eu estudei foi o do PMI, né, que é o Project Management Institute. E aí tem um livro com as boas práticas do gerenciamento de projetos, que é o PMBOK. E são 10 áreas do conhecimento, não sei se agora já está em 11, mas até a época que eu estudava, eram 10 áreas do conhecimento. Era gerenciamento de risco, gerenciamento de recursos humanos, gerenciamento de custo, de tempo de escopo, de qualidade, de stakeholders, que é partes envolvidas. E ao todo eram 10 áreas, talvez já tenha aumentado alguma de lá para cá. E aí o gerenciamento de projetos é justamente para saber lidar, exatamente, mitigar conflitos, quem você deve comunicar. Comunicação é uma área do conhecimento, quem você deve comunicar. A gente precisa disso no projeto. E assim, o pessoal pensa, de forma geral, que o gerenciamento de projetos é o projeto papel. Não é. Não é. Se você vai organizar um churrasco, o churrasco é um projeto. E aí eu até comparo assim, qual é a diferença de você organizar um churrasco para 10 pessoas e um churrasco para 1000 pessoas? Vai ter carne, vai ter bebida, vai ter gente, vai ter que ter freezer, vai ter que ter churrasqueira, carvão do mesmo jeito. Só muda a quantidade. O de 10 e o de 1000. Agora, as quantidades. E quanto mais quantidades, mais trabalhoso é gerenciar, né? E festa de formatura, churrasco, tudo isso é gerenciamento de projetos. A gente realmente precisa estudar isso aí. O nosso projeto hoje está com 30 e pouco. Não, acho que tá um pouquinho mais. Tá um pouquinho mais? Acho que entrou uma pessoa. 32, tá tipo 30, 32 pessoas no nosso projeto. Aí são 3 professores na coordenação. Eu tô na coordenação também, que eu já sou aí, segundo o Matheus, eu tô há 10 anos no projeto, mas não estou há 10 anos. Deixar claro que eu não estou há 10 anos no projeto. Ela corrigindo o Matheus desde o último podcast. Temos esses 3 professores, eu, e a gente gere essa ruma de gente, 30 pessoas, num projeto que acontece a cada 6 meses. E a gente tá aumentando assim o nível.
Não, é uma dor de cabeça. Todo santo dia meu WhatsApp é pontos, 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 pontos. Mas vejam onde vocês já chegaram, né? Sim, Vocês começam com uma semente plantada aqui, e já chegamos em Natal. já chegaram Natal em é região, Natal. né? Mossoró, Caraú. E tem também, eu não sei se eu devia dizer isso, mas a gente, não, eu posso dizer porque a gente já foi. A gente foi na Paraíba faz uns 2 anos. E aí o povo lá já conhece a gente em Já tinha ouvido Patos. falar, né? Então a gente já chegou na Paraíba, a gente já é interestadual. Que lá em Natal vocês conseguiram fazer uma competição de todo o estado, né? Com a final, Uhum. com premiação, um evento. E está previsto para esse ano. Amém. Amém. Agora, dia 19 9 de junho, eu já doidei até com a data, mas dia 19 de junho a gente quer vir pra cá. A final ser A aqui, final né? Vai ser ser aqui. aqui em Patos Ferros. E eu fico bem satisfeito de por mais que minimamente eu consegui uma contribuição Sim, para isso, né? Porque eu apresentei Cláudio a Márcio. Né? Márcio. Na época, Cláudio estava coordenando o projeto sim, e Márcio ainda é e é era e é, né, o diretor-geral da Mútua e com muita vontade de fazer as coisas acontecerem. Sim. Quando ele viu o projeto, disse, rapaz, esse projeto é bacana. uhum. Inclusive, Ana teve uma competição que Sim, aconteceu foi. lá, Foi a última, antes dessa da 10ª, mas foi a 8ª, aqui no que auditório. foi aqui no auditório. Foi a 8ª, Ana- foi a 9ª. Ana veio para Foi na conhecer sua. também o Foi a projeto. nona, então. Ana veio para conhecer o Foi a projeto. Foi. Eu lembro dela, eu lembro dela, porque quando é na competição, eu fico assim, olhando todo mundo, eu vejo tudo e eu não vejo nada. Porque eu tô aqui numa planilha, ajeitando os dados do que tá sendo rompido, do que é que vai acontecer. Tô olhando fulano que tá lá não sei aonde, fazendo mídia. Ah, tem um problema, eles vão me chamar, porque eles não vão chamar as pessoas que estão no palco. Aí eu vejo tudo e não vejo nada. Mas eu lembro que ela veio junto com o Márcio, veio o Gilbrando, não foi? Isso. Eu lembro. E Márcia apostou muito no projeto, né, Sim. também, e resultou no que o projeto é hoje. Competição Exatamente. estadual. E Uma competição estadual. a gente percebe que, tipo, com o apoio da Mútua, a gente conseguiu crescer bastante. E a gente tende a crescer e, Deus quiser, vamos crescer mais. Não sei se eu aguento esse caos inteiro, mas De repente aí aparece uma competição regional, vamos Rio Grande ver. do Norte, Paraíba, É. Ceará. É. e aí vai crescendo, vai Ave crescendo. Maria. Eles estavam atrás de procurar outra Adriana na Paraíba pra ver se aguenta o pancão, Ver porque se- é Pra assim. gerir cada estado, uma Adriana pra cada estado, assim, ó. A gente precisa de várias pessoas de cada estado. Mas vocês têm conhecimento e tem essas competições também no Ceará? A gente ainda não chegou no Ceará. A gente Não. tá pra chegar lá. A gente foi em Patos uma vez. A gente foi convidado pra dar um mini curso num evento lá do IF. Foi do IF, a gente foi na Semana de Engenharias. Aí demos um mini curso de pontes, que a gente levou AutoCAD, F2 e técnicas, se eu não me engano, foram esses 3, que geralmente são as oficinas que a gente dá todo período. E a gente fez uma ponte lá com os alunos. E o pessoal gostou muito. Tanto é que fizeram uma competição já faz 4 meses por aí. E chamaram a gente pra ajudar a oficina e dar um apoio. Na rua, Foi. Então a gente chegou só até aí. O que a gente ainda vai conseguir mais, ainda estamos. Mas também tem crescido. Amém. A gente tá Dedicação vendo. vocês têm bastante. Sim, a gente. Acho que só tem uma bolsa no projeto. Acho não, só tem uma bolsa no projeto. Todo mundo é voluntário, basicamente. Então a gente faz assim. Tira do que tem, do que não tem, todo mundo só porque adora esse projeto. Porque se não fosse o pessoal, os alunos, também não tinha. Porque não adianta ter Cláudio, Flávio, patrocinador, Gustavo, Arnoldo. Matheus, patrocinadores, Mútua, se não tivessem os 30 alunos que fazem aqui. O que fazem, às vezes a gente não tem, só tem a ideia. E aí a gente vai florescendo aos poucos. A gente tem até o que a gente brinca, né? Que 2 ou mais membros das pontes reunidos num lugar formam uma reunião. Exatamente. Os meninos, a gente tá conversando das besteira, assim. A gente tá conversando aí do nada. Ah,
isso aqui seria legal. Aí começa a desenrolar a coisa. Inclusive, depois da última competição, acabou a competição, todo mundo foi embora de férias. Tava eu, Pedro, você tava, não era? Mas estava você, Joaquim e Era Matheus. eu, Joaquim e Matheus. A gente só veio pra tomar um café E fez uma uma reunião. reunião. Do nada a gente tava no quadro. Não, é de tal, não sei o que, a gente tem que mudar isso aqui, tem que fazer aquilo outro. E do nada a gente fez, meu Deus, a gente tava de férias. Foi no dia que a gente decidiu mudar os critérios do edital, algumas coisas? Foi, exatamente. Ah, então eu tava. Porque eu tava falando com o Matheus do critério de estética, eu acho. Foi exatamente esse dia. Já tem o local definido da final? O rompimento vai ser aqui na UFESA. E aí a gente vai ter a festa de encerramento lá na ABB. Sim, vai ser Então, dia 19, Já estamos definindo. exatamente, dia 19 vai ser no rompimento. auditório mesmo? Vai ser no Vai ser no auditório. auditório. Aí a competição vai ser à tarde. Acho que vocês nem sabiam disso. Vai ser à tarde a competição. E à noite a gente vai ter a festa na ABB de encerramento. Então, É muito provável ser que muito estaremos lá. Com certeza. estaremos lá. Como? Não sei, mas estaremos lá muito felizes, porque vai dar certo. Então, Yuri, só pra gente fechar assim a nossa conversa, queria saber se você tem que dar algum conselho para dar pro pessoal que ainda é estudante, pro que estão começando, pros que já estão perto de se formar. Os que já estão atuando. Nossa. Pouca coisa, né? Pouca coisa. Aproveite as capacitações que o Miguel oferece. Mas assim, eu não sei bem se seria um conselho, sabe? Mas é muito comum o recém-formado ficar muito ansioso. Sim. É muito comum. Não tá aparecendo nada e tal. Uhum. E eu digo por mim mesmo, assim, eu mesmo que eu já tinha assim, uma previsão de emprego, eu era bem ansioso na época e assim, não tinha pretensão de um dia voltar para o interior. Uhum. A minha pretensão era de seguir carreira no trecho da engenharia, né? Mas não foi como eu planejei para mim, né? Vida segue, né? Aí você planeja, mas não... Exatamente. A obra de shopping, a obra que eu participava, era uma obra muito desgastante, porque o horário é um horário complicado, né? E tinha colegas lá trabalhavam na obra comigo, que eram de outros estados. Alguns de Natal, do Rio Grande do Norte, e outros de Pernambuco. E aí eles passavam 15 dias, 2 semanas, e iam para casa a cada 15 dias, no final de semana. Então ficava distante da família. E quando acabava aquela obra ali, ele já ia para outra obra, assim, não tinha uma previsão certa. E depois eu comecei a rever isso e talvez não fosse algo que, assim, sustentava a longo prazo. Você se via fazendo aqui agora, mas daqui a um tempo não sabia. Exatamente. Mas aí acabou que eu passei no concurso daqui de Paulo Sérgio e foi um concurso que eu nem me dediquei. Eu vim estudando para concurso de engenharia, para outros, passei. Acabei passando aqui e voltei para cá. E assim, passei por alguns momentos que eu já me peguei pensando assim, rapaz, será que meu lugar é esse mesmo? E aí de repente aparece um convite para eu vir para o CREA, né? E eu abracei a oportunidade. E sou muito satisfeito. Sou demais. Assim. Gosto muito de trabalhar no CREA. Todo o reconhecimento que o CREA tem me proporcionado e tem me dado, aliás, e as conexões que o CREA me proporciona, isso é muito bom. Mas assim, para o recém-formado não precisa assim, ter tanta essa ansiedade. Se afobar, né? Ter tanta essa ansiedade. Se seu colega
está melhor, assim, em questão de cliente, alguma coisa, tente não se comparar, porque cada um tem seu tempo, cada um tem uma capacidade melhor de gerir conflitos. E aí tem gente que diz assim, tal colega já está com um monte de cliente. Eu queria ter, mas aí quando você chegar até essa quantidade de clientes, você não vai ter controle emocional para gerir tudo aquilo. Então, será mesmo que você queria? Será que não é melhor ir crescendo aos poucos, pegando um cliente por vez, ou dois, e paralelo a isso, aprendendo técnicas de gestão de projetos? Hoje em dia tem sistemas para ajudar a controlar as etapas de um projeto. Não é propaganda não, é só citação. Tem Trello, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar. Sim. Tem Monday, tem ClickUp, tem assim. Você conhece o Notion? O Notion você conhece? Tem o Notion também, Eu adoro o Notion. Muito familiarizado entre a gente. Sim, eu fico perturbando eles para usar o Notion. Vocês usam o Notion, é? Eu configurei todo o Notion da competição, lá tem tudo. E aí eu fico perturbando eles para usar. Muita gente fica, não sei o que. Tem que usar pra gente conseguir ver o que é que tá sendo feito, o que é que falta pra ser feito. Porque, realmente, ferramentas de organização é a vida. É a praticidade que elas trazem. Exatamente. E aí você saber qual a forma que você vai contribuir pro seu INSS, para sua aposentadoria, um seguro social. E com o tempo as coisas vão aparecendo. Fazer a parte de cada um, se dedicar, estudar, aprender, trabalhar com honestidade, sem querer puxar o tapete de ninguém, sem querer passar a perna de ninguém, que as oportunidades aparecem. Se não forem aqui, de repente aparece uma oportunidade em outro canto e talvez seja até melhor em outro canto do que onde a gente pensa que era para ser antes, né? Minha mãe sempre diz, tipo, tudo tem seu tempo, tudo tem seu lugar, e que se você não conseguiu agora é porque não era para ser seu. Você vai conseguir alguma coisa melhor que era para ser seu lá na frente, ali. Que eu acho que é realmente. É isso. Uma coisa que a gente termina o curso é tipo, terminei, e agora? O que é que eu vou fazer? Pra onde eu vou? E realmente, é você ter calma que acontece. Bom, pessoal, então foi esse nosso episódio de hoje. A gente quer agradecer muito a Yuri pela disponibilidade do horário e também por essa conversa, né? Esses conhecimentos compartilhados sobre o CREA, sobre a RT, sobre a vivência dele, sobre os conselhos que ele deu. A gente só tem muito a agradecer e contar também com essa parceria do CREA com a própria competição. Exatamente. E agradecer muito Yuri por toda a parceria, não só com as pontes, porque Yuri, pra quem não sabe, tá aí há muito tempo na competição, desde que eu acho que quando eu competi, eu não sei, mas eu acho que você tava lá no dia que eu competi. Ou seja, já faz um bocado de tempo. Se segundo Matheus faz 10 anos que eu tô nas pontes, na organização, então faz mais que isso. Mas não faz mais que isso, não. Faz mais que isso, não, que eu não tô há 10 anos, não. Foi porque Matheus um dia chegou e disse que eu estava há 10 anos no projeto. Era os jurados, era eu. Era você e Yuri e Léo. Era. E aí, eu ficava muito em dúvida nos critérios. Ficava muito, não vou mentir não, pessoal. A gente mudou. Eu ficava muito em dúvida. E isso aqui, assimetrias. E agora que eu não trouxe a treina? E eu ficava assim, olhando, oxi. E agora eu olhava pro celular, né? E aí eu via Yuri botando uma nota, Léo botando outra. Eu vou botar no meio, que eu não vou atrapalhar ninguém. Mediano, assim, né? É boa estratégia. Aí eu não quero ser injusto com ninguém, eu não quero prejudicar ninguém. Eu tô vendo Yuri, Léo e Lorena ainda veio para ajudar Yuri. E aí, eles estavam lá bem concentrados, olhando e tudo. Aí, Yuri, o que é que você acha aqui? Eu disse, rapaz, eu tô esperando vocês colocarem a nota de vocês. Quando vocês colocarem de vocês, aí eu vou me manifestar. Eu vou ver aqui quanto é que tá mais ou menos pra não me estourar tanto. Aí, é porque eu não lembro mais as notas, mas, por exemplo, se um botasse 4 e o outro 2, eu botava 3. Porque eu não ia prejudicar ninguém, nem para aparecer ninguém. Eu dormia
consciência tranquila de que ninguém foi prejudicado por causa de Por mim. sua culpa, ninguém foi eliminado. Isso aí já se garante. Mas aí, nessa última, que foi ali na praça de eventos, aí eu já atuei, já... Do tia Léo nem Não tinha Léo nem Yuri pra eu... Não tinha como pegar as colas, né? Os pra olhar. outros dois eram novatos. Na verdade, era um jurado que ia vir, acho que era alguém de arquitetura. Eu acho que era. que Que não aí apareceu. não conseguiu vir. Não apareceu. Foi. E aí, a nossa associação também foi convidada para participar. E quem veio foi... Quem estava representando a associação era a Isabelle. Uhum. Isso. Ela é da diretoria também e é egressa daqui da UFESA, né? Uhum. Isabela é engenheira química, tem mestrado na área de engenharia química e é engenheira civil. E aí só, Isabela, você vai ser jurada agora. Botaram ela lá para ser jurada. Joga aí, ó, faça aí o trabalho. E aí, assim, agora, isso aqui. Aí eu disse, ó, esse critério aqui, isso aqui significa isso. Como é que a gente vai medir? Ó, isso é abaixinho, olha assim. Você ia dizer, não, você bota um 3 lá, qualquer coisa. Esse abaixo, olha assim. Aí, Aí, pra não cometer nenhuma injustiça, a gente olhou todas antes. Uhum, e depois Olhou saiu todas colocando. para depois a gente vindo, Uma olhando por uma, né? uma por uma para poder colocar as notas. E eu acho que a gente foi Foi bem não, justo. Foi justo. Foi. A gente não teve tanto empate essa última eleição. Pessoal, agradecer pela oportunidade de conversar com vocês, de falar um pouco sobre a minha história, de falar um pouco sobre o CREA e assim, repito, o CREA está à disposição, o CREA está à disposição da competição, o CREA está à disposição da UFESA, o CREA está à disposição da sociedade. Nosso principal objetivo é esse, é defender a sociedade. E estamos aí para a próxima competição que Estão mais que você está mais que convidado. com certeza. A gente nem mandou o convite ainda, mas de Sinta-se antemão convidado. já está convidado. E parabéns a vocês por estarem liderando esse projeto, por estarem coordenando assim, com tanta dedicação. Na minha época de engenharia, eu não lembro se tinha algo parecido lá na UFRN. Eu lembro que o pessoal de mecânica tinha acho que era Baja, se não me engano era esse. Eu acho que tinha 2 lá, do pessoal de engenharia mecânica. Um fazia uns carrinhos e o outro fazia de aviação, aeromodelismo, algo desse tipo, de engenharia civil. Eu não lembro, até porque também, como eu falei, a engenharia civil em Natal estava muito boa na época, e aí o pessoal... Só ia. Exatamente, pouca gente procurava pesquisa, extensão, projeto relacionado, não, era só estágio. O pessoal, como eu falei, eu comecei a estagiar no 4º período e fiquei do 4º período até me formar estagiando. E assim, estamos à disposição do que precisarem. Parabéns por todo o trabalho que vocês vêm desenvolvendo e obrigado pela oportunidade. A gente é que agradece. Exatamente. Muito obrigado, obrigada. pessoal. Obrigada por assistir. Curta aí. Como é? Curta, compartilhe, pode fazer nos comentáriozinhos aí. A gente vai disponibilizar os vídeos que o Yuri mencionou, a gente vai disponibilizar todos na descrição do vídeo, caso alguém tenha interesse em pesquisar, em olhar. E siga a gente no Instagram, o CREA também, para saber atualizações do CREA Hub. Isso. Para saber dos cursos também é muito legal, eles sempre postam, eu sigo o CREA. E pra gente também saber atualizações da gente, né? Das contas. E é isso, pessoal. Obrigado. Fiquem ligados no próximo episódio, viu? Valeu. Valeu. Dre, dá outro tapinha no